Café com Deus Pai. Devocional 29 de 366. A religião aprisiona, mas Jesus liberta. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1,10. Durante todo o texto de Gênesis, que descreve a maravilhosa obra da criação, Deus diz: haja, com um poder imensurável. Por meio de sua voz e com apenas uma declaração, tudo se fez. No entanto, quando chega o momento da criação do homem, o texto relata que do pó da terra ele nos fez, e ele disse: façamos. Como eu fico maravilhado com isso, pois vejo Deus Pai moldando a nossa vida. Isso demonstra cuidado, zelo, amor, proximidade e intimidade. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para sermos semelhantes a Ele. E uma de suas características é a santidade e a pureza. Quando agimos de forma contrária à natureza do Pai, nos afastamos pouco a pouco do que fomos criados para ser. Muitos não se consideram dignos de se relacionar, de orar ou até mesmo de ir a uma igreja, porque acreditam que precisam mudar para se chegar a Jesus Cristo. Você não precisa mudar para se aproximar de Jesus. O fato é que quando se aproxima, tudo muda. Entenda que nada do que você fez fará Deus o amar menos. Como diz o versículo que lemos, Jesus nos trouxe vida, perdão e salvação por meio do seu sacrifício. Se eu fosse esperar melhorar para ter uma vida com Jesus, jamais poderia estar escrevendo essas palavras a você neste dia. Quando eu decidi escolher acreditar nas verdades do Pai, minha vida ganhou sentido. Por isso, não permita ser atingido por palavras, críticas ou até mesmo sentimento de culpa. Rompa as barreiras que foram colocadas diante de você e viva uma nova história. O ciclo de derrota por ciclos de intimidade com Deus. Sugestão de leitura bíblica é Salmos 13 e a palavra-chave é metanoia. Inclusive, queria comentar com vocês sobre essa palavra-chave, que não é uma palavra muito falada e ela significa transformação espiritual. Sobre essa palavra hoje, logo aqui em cima a gente tem a religião aprisiona, mas Jesus liberta. E o que eu tenho percebido muito, as pessoas, na verdade, ninguém tem nada contra Deus. Se a gente perguntar para alguém, você tem alguma coisa contra Deus, de pessoas que dizem que não acreditam, enfim, elas nunca vão dizer que tem contra Deus. Na maioria das vezes, as pessoas têm contra as religiões. E o que é a religião? É um conjunto de regras que foram estabelecidas pelo homem. Só que eu acho algo muito importante e eu vou falar aqui para vocês qual é a minha opinião. Por exemplo, da mesma forma que existem pessoas que conseguem chegar em casa e tomar um copinho de vinho para aproveitar ali com a esposa, o marido, enfim, guardam a garrafa e vão dormir e tá tudo certo, vida que segue, no outro dia levantam, mantêm seus compromissos em dia. Existem milhares de outras pessoas que destroem todos os dias famílias, que se destroem pelo alcoolismo. Eu, inclusive, vou abrir algo bem íntimo para vocês. Eu fui criada pelo meu padrasto e pela minha mãe. A minha mãe casou com meu padrasto quando nós tínhamos 5 anos, eu e meu irmão. E o meu pai biológico, eu tenho contato com ele, mas é bem pouco. E meu pai sofre muito com isso durante, a vida toda que eu conheço ele, ele sofre com problemas de alcoolismo. Então é muito difícil, sabe? É muito difícil pra ele, porque ele para e volta. E é muito difícil pra gente que vê ele nessa situação. Então, o quanto isso é desafiador para as famílias que têm uma pessoa assim. E aí, às vezes, o marido chega, bate na esposa, Os filhos, eles crescem num lar totalmente disfuncional em função da bebida. Só que se alguém chegar e perguntar assim, na igreja, por exemplo, existe um versículo aqui na Bíblia que diga que não pode beber? Na Bíblia não existe um versículo dizendo não pode beber. Só que se existe esse mal que destrói tantas famílias, se perguntar, pode ou não pode beber? A igreja, a religião, então digamos assim, porque aqui a gente está falando especificamente sobre a religião, vai dizer não pode. Então, o quanto eu acho importante nós termos essas condutas também, essas regras na religião. Existem pessoas que têm uma conexão já com Deus e que talvez não frequentam uma igreja. E tá tudo bem. Quando a gente fala de espiritualidade, é diferente da gente falar de religião. O meu pai, que eu citei, que sempre quando ele tá bem, é a igreja, é as pessoas que estão lá, que conseguem manter ele por muito mais tempo, sem ir pros bares beber, sem ficar
com todas essas questões que ele sofre há muitos anos, assim como outras pessoas também. Então existem muitas pessoas que precisam dessas regras, dessas condutas que são estabelecidas pela religião. E outro detalhe muito importante também, já que a gente está falando dessa parte de religião, enfim, eu queria trazer para vocês. Eu sou uma pessoa que, no meu meio de amigos mais próximos, por exemplo, eu tenho um ciclo bem pequeno de amigos, mas digamos assim, das minhas 3 amigas mais próximas, elas não frequentam a nenhuma igreja. A minha mãe, por exemplo, ela vai esporadicamente, assim, aos domingos, na missa, enfim, minha mãe é católica, mas não é sempre também. Apesar de ela ser uma mulher de muita fé, de ter passado isso pra mim, ela não frequenta a igreja. E hoje, frequentando a igreja, eu estou indo e tem me feito isso muito bem. Eu entendo que toda vez que eu vou, eu estou alimentando meu espírito. Ler a Bíblia, fazer uma oração diária, eu também estou alimentando meu espírito. Mas, inclusive, na Bíblia diz que para a gente alimentar o espírito, a gente precisa estar perto da palavra de Deus, que é ler a Bíblia, que é fazer oração, e estar perto de pessoas que acreditam nisso também. Então eu vou à igreja, eu estou num ciclo de pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito, que têm fé, que acreditam que Jesus é a salvação para nós, que acreditam que a gente precisa cumprir os princípios aqui da terra, que aí não tem nada a ver com os princípios também da salvação, né? Uma coisa é a gente cumprir e viver bem os princípios da terra, outra coisa é a gente cumprir os princípios da espiritualidade, e a gente pode falar melhor também sobre isso, caso vocês queiram. Mas o quanto é importante pra mim isso. Eu me sinto bem, me sinto feliz quando eu tô rodeada de pessoas que a gente fala alegremente de Jesus, que a gente acredita, que a gente faz uma oração juntas. E aí eu também levo minha filha, porque eu quero que desde pequenininha, agora ela tem 4 aninhos, eu já vá plantando essa sementinha no coração dela também. Só pra gente finalizar, uma das coisas que eu acho mais democráticas do mundo é a oração. Porque na Bíblia diz que sempre quem nos escuta é Deus. Não importa se tu é ou não de uma religião, se tu é branca, negra, magra, gorda, não importa. Deus é quem escuta a cada um de nós. E a oração é o ato mais democrático que existe. Porque tu pode ser a pessoa que for que tu pode orar. Tu pode estar onde for, a hora que for, que tu pode te conectar com o ponto de conexão que já tem dentro de ti. Jesus colocou, que é o Espírito Santo, e através disso tu pode se conectar com Deus. Então é o ato mais democrático que existe para qualquer momento. Inclusive na leitura que a gente fez hoje, aqui diz, né, que muitas pessoas não buscam ir a uma igreja ou até mesmo a orar porque não acham que são dignos de se relacionar com Deus. Quando na verdade qualquer um de nós pode ter essa intimidade, essa proximidade. E Deus está sempre pronto para nos escutar, para nos acolher, para nos dar amor. Então, não ache que porque você cometeu erros no passado, não importa o que tu tenha feito, se tu te arrepende de coração, se tu está disposto a ter uma intimidade com Deus, tu pode ter. E Ele vai te perdoar e tu precisa te perdoar também. Mas sabe assim, aqui na minha frente tem uma cadeira, por exemplo. Deus, sente-se comigo agora. É isso, gente. Deus quer ser nosso amigo. Deus é nosso pai. E qual pai não quer sempre o amor do filho? Que o filho seja disposto a escutar a ele, né? Mude os ciclos de derrota por ciclos de intimidade com Deus. Mude os ciclos de culpa, de derrota, de tudo que tu acha que possa estar te impedindo realmente de ter essa conexão que tu pode ter com Deus. Eu desejo que Deus te abençoe, que tu tenha um dia incrível, que tu coloque objetivos e intencionalidade no teu dia de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu me chamo Mayara Arnold e estarei todos os dias aqui para fazer o nosso devocional.